essa palavra, passa pouco tempo, você vai ver que aquela pessoa cai. Porque ele não é nada. Nós não somos nada diante de Deus, assim, comparando com Deus, não somos nada. Mas, quando nós deixamos Deus ser o eu sou na nossa vida, por isso que Jesus disse, quando você é fraco, daí que você é forte. Porque quando você não pode, daí você fala assim, Senhor, entra com providência no meu problema. Então, eu decidi hoje, eu vou entrar numa linha de oração de não sei quanto tempo aí, convido quem puder orar junto. Eu vou orar pro Senhor a respeito de Capivari. Senhor, realmente está muito difícil para as pessoas virem para Capivari, não é mais para ter igreja em Capivari? Nos mostra um lugar, nós vamos. Pode ser a Bernécia, pode ser onde o Senhor mandar ir, pode ser um bairro, a gente vai. Porque, como Moisés falou para Deus, Deus falou para ele assim, o povo estava muito, quando ele saiu do Egito, o povo estava muito rebelde, e Deus falou para ele, olha, esse povo está muito rebelde, eu vou mandar um anjo meu, mas eu não vou mais. Ele parou e falou, Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Porque se Deus não fosse, ele não era nada ali naquele deserto. Ele ia chegar naquele deserto e ia ser assaltado pelos beduínos, iam fazer miséria com ele lá. Ele falou, Senhor, se o Senhor não for, eu vou ficar aqui. Aí Deus fala para ele, eu vou sim. Porque você pediu, eu vou. E daí Deus mandou uma nuvem de dia, porque no deserto, qual o problema do clima do deserto? De dia faz muito calor, porque é um sol, não tem sombra, um sol terrível. Deus colocou uma sombra, onde eles estavam, onde aqueles milhões de pessoas estavam, como a Bruna falou aqui. Na Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil, mas não eram 600 mil pessoas, 600 mil homens que estavam aptos a puxar a espada, a lutar. Isso se dava quando ele tinha 21 anos. Então, de 20 anos para baixo, os homens não eram contados. E até os 70 e pouco, até os 80. Então, até 75, 80, não sei. A partir desse ponto também, ele não era considerado mais soldado. Ou seja, eles só contavam os soldados, os homens que estavam aptos para a luta. Então, imagine que ali tinha alguns milhões de pessoas. Uns 4, 5 milhões no mínimo, se a gente for contar que cada um tivesse só uma mulher e mais 3 filhos. Mas ele falou, Senhor, eu não vou sozinho. E o Senhor mandou. E aquela nuvem enorme cobrindo aquelas pessoas de dia. E de noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo que iluminava todos eles. Então, a minha oração para Deus daqui para frente é o seguinte, Senhor, é para sair desse lugar, porque o Senhor não quer que a gente fique aqui, o Senhor quer que a gente vá para lá, apesar do Senhor ter me dito, me dado sonhos e tudo, e palavras no começo do ministério, que era para ser aqui a igreja. Nós não viemos aqui para dizer que nós estamos no bairro mais caro, mais chique, não. Nós viemos aqui porque Deus falou para vir aqui. Se for isso, eu vou sair feliz. Agora, se for porque o inimigo, porque o diabo, porque o inferno está tentando nos segurar e não está deixando, e está colocando peso para que nós não venhamos a frutificar e ser luz aqui nesse lugar, se for isso daí, ele vai ter que correr. Ele vai ter que correr porque nós vamos partir para cima dele. Nós vamos partir para cima do diabo. Nós vamos partir para cima do inferno. E nós vamos tomar posse daqui desse lugar. Um pastor que morou em Israel 4 anos, um apóstolo. Ele contou para mim um dia, ele veio aqui, Deus deu uma revelação para ele, o apóstolo Léo. Deus deu uma revelação para ele naquele dia. Sempre que ele vem, ele traz... Deus dá muitas revelações, ele é um profeta de nações, é um homem de Deus. E ele falou, pastor, Deus está me dizendo que vocês aqui, em Capivari, são semelhantes a um lugar que eu fui lá em Israel.
Daí eu falei, que lugar que é esse, pastor? Ele falou, olha, lá em Israel, são divididos em Jerusalém. Lá em Jerusalém, é dividido a parte que é dos judeus e a parte que é dos muçulmanos. E no bairro dos muçulmanos, teve um homem lá, um judeu, que foi lá e comprou uma casa. O homem vendeu aquela casa para ele. Ele não mora na casa, ele não usa a casa, ele só manda uma pessoa limpar todo dia a casa, mas não tem ninguém morando na casa, mas ele colocou uma bandeira de Israel muito grande no topo da casa. Diz que quando eles fizeram isso daí, eles descobriram que ele tinha vendido aquela casa para um judeu. Eles mataram o dono, aquele ex-dono da casa, os muçulmanos. Encontraram ele morto. E tentaram afrontar ele, dizendo para ele que ele teria o mesmo defeito, o mesmo fim. Mas aquele homem, além de ter a força que Deus deu para ele, lá as pessoas podem e até têm em casa armamento bélico. É comum as pessoas servirem o exército há 30 anos atrás, mas ele tem metralhadora, tem tudo lá na casa dele, porque lá, se acontecer uma guerra de repente, todos são soldados. E ele disse que chegou na caminhonete blindada dele, parou na frente da casa, isso eles contaram para ele, né? Ele parou na frente da casa, pegou aquela metralhadora e deu uma rajada para cima. E depois, com aquele megafone, falou assim: qualquer um de vocês que entrarem aqui, dentro desses muros, fizerem qualquer pichação, qualquer coisa, ou matar qualquer pessoa que me sirva, que entre aqui dentro ou saia daqui, vai morrer. Qualquer um de vocês. Ele disse que a casa está lá já há uns não sei quantos anos, 10 anos, 20 anos. A bandeira, diz que de tempos em tempos troca a bandeira, diz que é uma bandeira enorme de Israel, porque para eles ali não é Israel, ali tem que ter a bandeira do islamismo. Mas naquele momento, naquele lugar, ninguém entra, porque Deus está com eles. E se Deus falar, vocês são aqui, o que esse apóstolo falou, vocês são um luzeiro aqui nesse lugar, porque aqui é um lugar de trevas, falou para nós. Falou para mim, para a pastora, falou, aqui é um lugar de trevas, mas o Senhor está falando que colocou vocês aqui, quando colocou não é eu, somos nós. Colocou vocês, a igreja aqui em Capivari, e ele ainda perguntou, quantas igrejas tem aqui em Capivari? Eu falei, só essa daqui. Várias já abriram e fecharam, porque a guerra espiritual é grande. E eu falei, pastor, se é só para esse objetivo que o Senhor nos trouxe aqui, já está muito bom. Porque nós vamos ser abençoados através dessa bênção que o Senhor está dando para esse lugar. E aqui, ainda hoje, o Gustavo falou uma coisa que na hora me lembrei disso daí. Ele falando que chegou aqui e viu todas essas luzes aqui, mas essas luzes são artificiais. Mas a verdadeira luz está aqui nesse lugar. Nós não estamos vendo, mas tem uma bandeira de Deus aqui. Tem uma bandeira, nós estamos. No mundo espiritual, está vendo. No mundo espiritual, eles estão falando, olha, ali é meu. Ali é o meu nome que está. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso com a gente. Então, eu vou orar para Deus. Se for para sair, se o Senhor falar, passou o meu tempo aqui, saia, porque a gente vai mudar tudo aqui. Vai mudar. A gente vai sair. Mas se não for, nós vamos ficar. Nosso aluguel, a partir de agosto vai dobrar, valor alto. A pastora ainda falou, mas como nós vamos pagar? Falei, nós não somos dono da igreja, a igreja é de Deus. Como vai vir o dinheiro, não sei, mas vai vir. Só se não for da vontade de Deus. Daí, se não for da vontade dele, porque nós não somos dono da igreja, nós não somos dono do cofre da igreja, da conta bancária da igreja, nada. Nós só somos mordomos, só isso, só trabalhamos. Vamos deixar na mão de Deus.
Deus vai levantar. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Eu vou ler, vou ser bem breve para a gente, já falei umas coisas que não estavam no script aqui, né? Então eu quero fazer aquilo que o Senhor me mandou, a palavra que o Senhor me deu aqui hoje à tarde. E está sendo tremendo que agora todas as palavras que o Senhor me dá, quando eu leio, Ele fala para mim, abre tal livro, tal capítulo. Eu abro. Quando eu começo a ler, vem uma palavra de efeito ali que fala, puxa, Deus está falando com a gente. João capítulo 4. Vamos começar do capítulo, do versículo 1. É uma história bem conhecida de vocês, que é quando Jesus se encontra com a samaritana. Os fariseus, capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Fala comigo, vamos repetir. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho, José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de sua água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, ó Senhor, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem.
Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, em que os verdadeiros adoradores, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou. Olha só, acabei de falar para vocês. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, o que colhe fruto para a sua vida eterna, de forma que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim o verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém. Eu cheguei um pouco mais além daquilo que eu ia falar, mas eu precisava de trazer todo esse trecho aqui para a gente poder meditar um pouco, trazer para a nossa vida. A primeira coisa que tem é a história da samaritana. Ela não é apenas um conhecimento, ela não é uma coisa do passado, uma história do passado para a gente contar somente para as pessoas. Ela reflete a realidade do coração humano. Essa palavra que nós lemos aqui, ela serve para a gente entender o coração humano. Quantas pessoas caminham pela vida, queridos, carregando uma sede profunda, sede de amor. Quantas pessoas, sede de paz. Um tempo atrás eu vi uma pessoa falando não sei se foi na internet ou na televisão, a pessoa falou: o que você queria, o que você deseja para você. Estava falando com uma pessoa muito rica. Ele falou assim: eu queria ir para um lugar que eu tivesse paz. Dinheiro ele tem, carro ele tem, casa ele tem, tem tudo, só não tem paz. Só não tem paz, a verdadeira paz, que só Deus pode dar, que ninguém pode dar. Que a paz que Deus dá não é a paz que Israel e Irã estão fazendo lá. Israel e Irã estão fazendo uma paz que, de repente, o Irã pega e fala: não, agora eu vou fechar o Estreito de Hormuz. Daí o Trump fala para ele assim: tá bom, vai fechar aí? Então eu vou mandar umas 1000 bombas em cima do seu país. Fez isso 2 ou 3 noites, depois de umas 3 noites de chuva de bomba, ele: não, vamos fazer as pazes de novo. Não é essa paz. Não é aquela paz que você vai morar num lugar, num condomínio fechado, bem fechadinho, que não tem perigo de entrar ninguém para te roubar, para te assaltar. Não. É a paz de espírito, aquela paz que só você tem dentro de você, que a gente só pode ter, só Deus dá.
Aquela paz que você está num lugar que pode estar tudo de perna para o ar, pode estar tudo arrebentado, mas você está em paz ali, porque Deus colocou aquela paz no teu coração. É você deitar para dormir e você conseguir dormir sem precisar de tomar remédio nenhum, sem precisar de nada, dormir rápido, dormir bem, porque Deus colocou paz no teu coração. Tem quantas pessoas, queridos, que têm passado a vida correndo com sede de amor, porque não é amado, não é amada, sede de paz, de sentido, de perdão. Quantas pessoas vivem? Tem uma pessoa que a gente tem bastante contato, mais a pastora do que eu, e a pastora já falou para essa pessoa várias vezes: você precisa pedir perdão, você precisa perdoar as pessoas, não pedir perdão não, perdoar as pessoas. E essa pessoa falou: não, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo, o que ela fez para mim, eu não consigo perdoar. A pastora fez só uma pergunta para ela: você tem dores no corpo, né? Ela falou: muitas. Você tem dores nos ossos, né? Ela falou: muito, demais. É falta de perdão. Cientificamente já foi descoberto isso. Nós evangélicos a gente vem falando isso há muitos anos, mas o curso que nós fazemos com psicólogo, com psiquiatra, que fizemos lá em São Paulo, um ano de curso de cura da alma, são todos lá da cidade do Gustavo. Como que era o nome? Alberique, né? Eu acho que é Alberique ou uma coisa assim. O pastor, ele é pastor e psicólogo. O outro que estava com ele é um grupo de pessoas. Eles deram aula para nós lá. Nós fomos lá um ano, todo mês, toda semana a gente ia. Não era todo mês, não. Toda segunda-feira nós íamos lá. Saímos aqui de Campos em 5 pessoas. A Luciana, a irmã da Alcione, foi com a gente. Ficamos um ano lá aprendendo isso daí. E lá, uma das coisas que eles falavam: a pessoa que não perdoa, que é dura de coração, ela tem um monte de problema nos ossos. Talvez você tenha algum problema no osso, fala: não, pode ser outra causa. Eu não estou dizendo que todas as dores de osso é falta de perdão, mas ela causa muitas dores até umas doenças aí que eu não lembro nem o nome agora. Tem uma doença aí que a pessoa sente dor no corpo inteiro, não sei como, eu não lembro o nome da doença. Talvez a fibromialgia. Fibromialgia que eu acredito que a fibromialgia, por exemplo, é uma coisa mais psicológica aquilo lá, não é? Geralmente, né? Mais ou menos assim, porque não é mais, mas a falta de perdão. A falta de perdão faz a pessoa passar isso daqui. E a pessoa passa a vida inteira com sede disso, com sede de ser perdoada, porque acha que nunca foi perdoada, ou de perdoar porque ela não consegue perdoar. Então, queridos, nós tentamos preencher um vazio com coisas temporais. Tem pessoas, por exemplo, que comem muito para suprir as necessidades que tem dentro dela, da alma dela. Estou falando besteira aqui? Tem pessoa que come demais, come exageradamente, porque ela desconta na comida aquilo que ela não teve em várias áreas da vida dela. E uma delas, que eu acho que é uma das maiores, é a pessoa que como que fala, rejeitada. Por que eu estou falando isso aqui? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, porque o ser rejeitado, o sentimento de rejeição, e está escrito na Bíblia assim: a raiz de rejeição, quem já leu esse versículo? A raiz de rejeição, ele é causa de muitas coisas ruins na pessoa. Quantas pessoas a gente vê que tem raiz de rejeição? E falando de rejeição,
nós estamos falando agora de Jesus. Ele começa dizendo para nós, ou melhor, João começa falando para nós assim, que ele estava descendo, resolveu sair da Judéia, porque estava para acontecer lá umas coisas que eles estavam preocupados, porque Jesus estava começando a carreira dele, e estava crescendo muito os discípulos dele. Nós pensamos que Jesus só tinha 12 discípulos. Não, 12 são os que foram feitos apóstolos. Ele tinha 130 pessoas que andavam com ele aproximadamente, homens e mulheres. Desses 120, 130, não me lembro, é por aí. De 120 ou 130, ele tinha tirado 12, 10% praticamente, que eram os apóstolos. Os que ele percebeu que podiam ser líderes. E desses 12, ele separou 3, que eram os principais que ele tratava, que ele conversava, que era Pedro, João e o irmão de João, que eu esqueci o nome, que foi morto, que foi apedrejado. Acho que é Tiago. Então, esses 3 eram os principais que ele tirava. De 120 ele tirou 12, de 12 ele tirou 3. E dos 3, o único que ele tinha intimidade de conversar mais espiritualmente, porque era mais espiritual, era João. Então, Jesus, ele está saindo daqui porque está crescendo muito o grupo de pessoas dele, e ele começou a batizar muitas pessoas, muito mais do que João Batista. Apesar de que está escrito aqui que não era ele que batizava, ele mandava os discípulos dele, os apóstolos, batizarem. E quando ele chega no versículo 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Vocês já pararam para pensar a respeito disso aí? Tem uns livros que a gente lê, eu tenho bastante livro na minha casa, gosto muito de ler, e toda vez que eu vou ver uma matéria assim para fazer quando Deus me dá um tema para mim trazer, eu começo a ler para ver o que fala dali. E nesse livro que eu tenho, que fala, deu branco aqui já. Os livros que eu leio que falam a respeito disso aqui, de Samaria, diz que Samaria era um lugar, era necessário passar por Samaria. Eles disseram que Samaria era o caminho mais curto que existia para sair da Judéia e chegar até a Galileia. Porque Jesus tinha morada fixa na Galileia. Por isso que o nome dele é o Galileu. Jesus Cristo Galileu. Então, ele saía da Galileia, onde ele tinha casa, e ele vinha andando em vários lugares. E diz então que ele ia para a Galileia. Ele ia voltar para a Galileia para baixar um pouco a poeira. Estavam falando muito dele. Mas no que ele resolve ir para a Galileia, ele diz aqui, era necessário que ele fosse. E um dos livros que eu li fala assim, era necessário porque, na realidade, é o caminho mais curto. Mas será que Jesus ele é um homem de andar só no caminho mais curto? Ali realmente aquele lugar era o lugar que eles menos iam. O caminho que eles menos faziam, apesar de ser o mais curto, menos faziam, era ali porque passava por Samaria. E Samaria, eu não sei se vocês já sabem por que os judeus não gostavam naquela época dos samaritanos. Alguém já sabe? Samaria, ela quando houve a separação das 12 tribos, ficaram 2 tribos no sul e 10 tribos no norte. As 2 tribos do sul ficaram com Jerusalém, que era a capital, não cívica até, mas a capital religiosa. O povo do norte escolheram Samaria para ser a capital onde eles iam fazer os cultos deles lá.
Só que eles estavam em muito pecado. E eles começaram a fazer sacrifícios, um monte de coisa errada. Eles começaram a adorar outros deuses, era uma coisa terrível. E quando os assírios levaram a tribo do norte para a Síria, para serem cativos lá, e eles sumiram, não apareceram mais na história, eles colocaram um povo que não era judeu dentro de Samaria. E Samaria criou, então, essa antipatia contra os judeus e os judeus contra eles. Então, nós estamos falando aqui de um lugar que era rejeitado. Samaria era um lugar rejeitado. Além desse lugar ser um lugar rejeitado pelos judeus, eles falavam só mal dos judeus. Aquela mulher, ela já tinha tido, que encontra com Jesus, já tinha tido 5 casamentos. Hoje em dia, as pessoas quando falam de divórcio, não é uma coisa muito... hoje não tem mais, ficou muito banal o casamento hoje. Eu tenho um amigo meu, ele tem a minha idade. Eu brinco com ele de vez em quando, não vou falar o nome dele, mas eu brinco com ele de vez em quando. Ele não mora mais em Campos, mas família daqui. E quando eu encontro com ele, ele falou: ô fulano, nunca vi um cara para gostar de casamento que nem você. Ele dá risada. Eu falo assim: você casou 4 vezes, rapaz. Casou 4 vezes, não é que as 3 morreram, não, e ele casou uma... Não, ele separava de uma, pegava a outra, casava com a outra, depois separava da segunda, casava com a terceira, separou da terceira, casou com a quarta. E a filha dele, um dia, brincando comigo, que também é engenheira, falou assim: o senhor não imagina, a gente vai passear em família, tenho eu, na época ela estava com 27 anos, e meu irmãozinho com 5. Então, essa mulher, imagine que hoje em dia, já é uma coisa assim que as pessoas fazem brincadeira, tudo. Imagine na época de Cristo, como era a pessoa ser divorciada. Era uma coisa horrível. Divorciada 5 vezes, já imaginou? Acho que ela devia ser uma mulher tão rejeitada que ela pensava: puxa vida, ninguém gosta de mim. Eu já tive 5 maridos, ninguém gostou de mim, os 5 separaram de mim. Não é que ela pediu o divórcio, eles pediam. Então aquela mulher tinha uma raiz de rejeição dentro dela terrível, que maltratava ela. E ela, por esse motivo, está escrito aqui, que ela foi buscar água ao meio-dia. Porque na época, e isso está em vários livros, diz que naquela época, e ninguém ia na hora do almoço, meio-dia, buscar água, porque era muito distante. A pessoa voltar com uma talha de água na cabeça, equilibrando na cabeça, com aquele calor terrível. Então aquela mulher, ela era triplamente, praticamente, ou mais, rejeitada. Ou melhor, o país dela era a cidade dela era rejeitada, a família dela era rejeitada, 5 casamentos que ela teve foram 5 rejeições. E agora essa mulher se encontra com Jesus. E a palavra aqui fala: mas era necessário passar por ali. Não era necessário por causa da distância, não era necessário por nada, não. É que Jesus, Ele vai atrás daqueles que nós rejeitamos. Jesus vai buscar aqueles que ninguém quer. Jesus vai buscar aqueles que as pessoas falam: esse não serve para nada. Jesus vai buscar aqueles que a gente fala assim, que a pessoa fala assim: nossa, esse cara ali, essa mulher ali, eu conheço ela. Sabe por que é difícil para mim, por exemplo, ser pastor em Campos do Jordão? E seria muito fácil ser em outra cidade? E o contrário também é verdade. Porque pessoas que me conheceram há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, eles conhecem pecados que eu cometia, erros que eu fazia, que eles olham para mim e falam: mas esse cara aqui, eu conheço bem esse cara, eu sei quem é ele. Até Jesus fizeram isso.
Quando ele foi pregar na terra dele, falaram, esse cara aí não é o filho do carpinteiro? Ele está falando aí ele está falando que é Deus, como assim ele é Deus? Ele é filho do carpinteiro, nós sabemos muito bem quem ele é. Pecado eles não tinham para mostrar, mas pelo menos eles falavam, ele é o carpinteiro. Ele não... Queridos, aquele lugar era um lugar rejeitado, mas Jesus olhou para lá. E talvez eu e você estejamos passando por algum momento, alguma coisa na vida, alguma dificuldade, alguma coisa assim que tem frustração dentro da gente. Todos nós temos isso. Eu tenho. Você tem. Uns mais, outros menos, outro numa área, outro na outra área. Só que nós temos uma coisa que nós temos que entender. Jesus vai chegar um dia, ou chegar uma hora, ou pode ser hoje, ele vai falar, hoje me é necessário passar lá naquele lugar. Hoje me é necessário passar naquele lugar. Jesus não fez isso só aqui. Aqui ele falou, hoje é necessário que eu passe lá em Samaria. Talvez os discípulos tenham perguntado, Senhor, por que é necessário? Por que é necessário? Porque eu tenho alguém lá que eu vou hoje abençoar. Assim como foi necessário, o dia que ele chega e está andando, Jesus está entrando em Jerusalém, e tinha um homem lá que era cobrador de impostos. E as pessoas falam, poxa, mas por que naquela época as pessoas não gostavam de cobrador de impostos? Porque o cobrador de impostos era uma pessoa que trabalhava para Roma, que tirava o imposto, e era imposto mesmo, ó, tem que pagar, se não pagar, vai preso. Ele tinha que tomar o imposto do povo dele e entregar para Roma. Então eles eram odiados. E aquele homem, ele soube que Jesus ia passar por ali, e ele era de baixa estatura, a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, chamado Zaqueu, e ele fala, não, eu vou subir numa árvore, porque daí eu vou ver quando ele passar. Eu quero conhecer esse Jesus que falam tanto dele. E para surpresa dele, quando ele está em cima da árvore, Jesus passa e olha e fala assim, Zaqueu, chamou ele pelo nome. Pensou Jesus chegar aqui agora, nesse momento, e olhar para você e falar, Maurício, Gustavo. Ele olhou e falou, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Desce dessa árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa. Naquele dia houve cura, houve mudança, houve salvação naquele lugar. E eu quero dizer para você, Jesus, talvez ele esteja nesse momento dizendo, hoje é o dia de passar na tua casa. Hoje é o dia de passar na tua casa. Hoje é o dia de passar na tua casa. Danúbio, hoje é o dia de passar na tua casa. Jesus, quando ele chega nesse dia que ele escolhe, ele fala, eu vou descer e hoje eu vou passar na casa dessa pessoa, passar na casa do Maurício hoje, vou abençoar a vida dele. Então, por esse motivo que estava escrito aqui, hoje que era necessário ele passar ali. E quando Jesus, ele é uma pessoa, sempre foi, que gosta de quebrar as barreiras. Quando ele fala era necessário passar por Samaria, essa necessidade não era só geográfica, era espiritual. Ele queria abençoar aquele homem. Jesus sabia o que estava fazendo e queria abençoar aquela mulher. Jesus sabia o que estava fazendo e quando chega naquele lugar, que ele pede para aquela mulher, você pode dar um pouco de água para mim? Sabe o que significava isso? A pessoa ia retirar água, ela trazia uma talha de água que no seu tamanho, devia ser mais ou menos isso aqui de altura, uns 60 centímetros, 50. Ela trazia aquela talha
E ela tinha lá um negócio que ela usava lá, eu acho que um baldinho que ela levantava água, e ela levava junto com ela uma caneca de barro, para ela também tomar água enquanto estava indo para casa. E o que Jesus falou para ela é o seguinte: você pode me dar um pouco de água para eu beber? E ela pega aquela caneca que ela tomava e deu para ele tomar. E só que daqui a pouco ela descobriu que ele era um rabi, era um rabino, que ele era um mestre, que ele era um sacerdote. E naquela época, o sacerdote não podia tomar nada, usar vasilha de nenhuma pessoa que fosse impura. E ela era considerada impura. Jesus olha para você, ele não vê impureza. Ele olha para você, ele vê amor na sua vida. Ele olha para você porque ele te ama. E ele fala: eu quero abençoar essa vida. Ah, mas tantas pessoas veem defeitos em mim, Deus não vê. Quando eu e você pedimos perdão para Deus de um pecado, seja qual for, mas pedimos de coração mesmo: Senhor, perdoa o nosso pecado, o meu pecado. Isso que eu fiz ontem, isso que eu fiz hoje, isso que eu fiz não sei tal dia. Está escrito que ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Portanto, no dia que chegar uma pessoa e acusar, e falar, o diabo chegar e falar assim: não, essa pessoa aqui, o senhor está falando dele, mas ele não é isso que o senhor pensa, não. O diabo fez uma vez isso daí com Jó, falou: Jó, ele falou assim: Jó, olha para Jó, falou para o diabo, veja se tem alguém mais fiel do que ele. Ele é um homem puro, e era mesmo, era um homem impuro. E às vezes as pessoas pegam e falam assim: não, eu não quero me aproximar dessa pessoa, porque essa pessoa é muito pecadora. E eu não gosto disso daí. Então nós, como cristãos, fazemos muito isso. Nós excluímos pessoas, nós nos achamos melhores que as outras pessoas. Mas Deus, Ele olha para cada um de nós. Ele olha para uma que é prostituta, ela olha para outro que é homossexual, ou é homossexual. Deus não gosta do que as pessoas fazem, mas Ele ama as pessoas, independente do que elas fazem. Ele não discrimina ninguém, queridos, e nós discriminamos. Mas o Senhor quer entrar na tua vida, naquela área que você é discriminado, naquela área que falam de você, e Ele quer te abençoar. E Ele chega para aquela mulher e fala para depois que a mulher descobre que ele é sacerdote, profeta, ela fala para ele: eu vou até a cidade. Não, ele falou: vai e traga o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele falou: você falou a verdade, você não tem marido. Mas ele não falou com uma arrogância, ele falou com amor. E depois ele pega e fala para ela: vai lá e traga ele aqui. Ela não trouxe só o marido dela, ela trouxe uma grande parte da cidade, porque ali ela já chegou na cidade e já pregou a palavra para aquelas pessoas, virou uma pregadora da palavra, e as pessoas creram nela e foram lá junto com Jesus. Jesus quer mudar a minha vida e a tua vida. Não é para a gente só: eu vou tirar o problema que você tem na sua vida, eu vou tirar aquilo que te magoa, que te entristece, que faz você ter um sentimento muito baixo de autoestima. Eu vou tirar de você, filho, porque eu vou te curar agora. Mas não é somente para você fazer isso daí e tirar o benefício dessa cura e pronto, não. É para você também ser um pregador do Evangelho. É para você também ir falar para uma pessoa, falar para outra. Essa mulher virou uma pregadora do Evangelho. O Senhor quer restaurar a tua vida. Mas Deus me fez mudar muita coisa que eu ia falar aqui e falar outras que eu nem tinha pensado, porque é o Espírito Santo que dá a direção, não sou eu. O Senhor quer entrar na casa de cada um aqui e tratar aquela área que cada um de nós tem que
que machuca, que você evita falar, que você evita de pensar. O Senhor quer cuidar, quer sarar aquela ferida. Mas não é somente para te curar e acabou. Ele é o médico dos médicos, mas Ele não quer somente ser médico. Ele quer que eu e você saiamos daqui e comecemos a falar com outras pessoas. Aquele amigo que você tem, chegar para ele e falar: eu sei que você está passando, eu já passei por isso também, eu quero te abençoar, eu quero orar por você, eu quero que o Espírito Santo também possa te curar, que Jesus possa te curar. É para nós sermos usados por Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Só para finalizar, queria colocar aqui, quando Jesus fala para eles, ela pergunta para Jesus, né? Qual lugar que eu devo de adorar? Nesse lugar aqui ou em Jerusalém? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Jesus falou para ela: nenhum lugar nem outro. Adoração não é só cantar. Adoração não é só você falar de cânticos que você adora, abençoa, agradece, tudo mais, não. Ela não é um ritual. Ela não é uma religião. A adoração é uma vida com Deus. É uma vida direta com Deus, você ter uma vida com Deus. E quando ele fala que vai chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: Deus é espírito. Não adianta você adorar a Deus só com palavras, mas você tem que adorar a Deus com o teu espírito. Você tem que adorar a Deus com a ajuda do Espírito Santo. Você tem que adorar a Deus de uma maneira espiritual somente. Adorar a Deus com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente faz. Como que eu estou adorando a Deus? Se eu estou cantando aqui na igreja, adorando a Deus, eu chego ali embaixo, daí eu já tenho um problema com a pessoa ali, daí já sai no tapa com a pessoa. Está adorando a Deus? Não está. Amém? Ou então, porque essa parte, hoje em dia, poucas pessoas fazem. Poucas pessoas hoje usam as mãos para brigar, né? Mas tem muitas pessoas que usam hoje uns instrumentinhos do diabo aqui que vou te contar. Não é que é do diabo, não, porque também usa, a gente pode usar. Está escrito na Bíblia que na Bíblia não, tem um ditado que diz que de uma mesma raiz você pode fazer remédio ou veneno. E da mesma rede social, do Instagram, você pode fazer remédio ou veneno. Você pode dar uma palavra ali de bênção para as pessoas, como também você pode entrar naquela rede e detonar com uma pessoa, acabar com uma pessoa, destruir a moral de uma pessoa. Tem como adorar a Deus, fazer uma coisa dessa? Não tem. Feche seus olhos, queridos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu hoje. Quero te pedir, Pai, que o Senhor venha tocar em cada pessoa que está aqui. Cada homem, cada mulher, cada criança. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer cada um aqui, Senhor. Abençoar cada um aqui. Nós sabemos que o Senhor é o eu sou, nós não somos, mas o Senhor pode nos abençoar, nos ajudar. E quando o Senhor nos abençoa, quando nós somos fracos, o Senhor nos abençoa, aí nós somos fortes. Que o Senhor possa, Pai, abençoar grandemente cada pessoa aqui, que o Senhor possa, Pai, passar, o Espírito Santo, passar na minha casa, passar na casa de cada um aqui. Cada um aqui sabe o problema que está passando em casa, que tem. Às vezes não tem problema em casa, tem no trabalho. Às vezes não tem trabalho, tem com a família. Senhor, que o Senhor possa visitar cada um naquilo que ele precisa. E que o Senhor possa passar um bálsamo na nossa ferida. Possa nos abençoar, nos curar.
e nos preparar para que nós sejamos seus seguidores e possamos levar a tua luz para outras pessoas que estão na escuridão. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Amém. Glória a Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve,